A chama. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Maravilha. Abra por gentileza a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 23. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, né? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, apenas o versículo de número 1 e 2. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Amada igreja, nós bem sabemos que o povo de Israel foi um povo escolhido para representar Deus na terra. Israel era um povo diferenciado. Israel era um povo diferente de outras nações, que tiveram a sua origem em grandes guerreiros de batalha, ou quem sabe astutos caçadores, como as outras nações. Israel nasceu de uma forma específica e única. Israel nasceu diretamente do coração de Deus, quando ele decidiu separar um povo na terra para o representar na mesma. Então Deus ele pega um homem, um simples homem de uma família pagã, e aquele homem ele começa a peregrinar sem rumo, apenas utilizando da sua fé, da sua convicção, e aquele homem começa a andar, a sua família começa a crescer, essa sua família começa a se tornar uma tribo, e essa tribo começa a ser liderada por alguns patriarcas. Mas depois de um certo tempo, esta família cresce, essa tribo cresce e se torna um povo. E é necessário mais do que um pai de família para liderar um povo. Aí nesse momento Deus ele institui alguns homens e mulheres de Deus para liderar o seu povo. Deus ele separa pessoas específicas para orientar o seu povo, para andar de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas leis. E meus amados irmãos, nós chegamos em um momento em que o povo de Israel cresceu tanto, em que o seu ego também começou a crescer. Então o povo de Israel estava andando, passeando, aí olhava para as nações vizinhas, tinha rei. Olhava para outra nação, tinha rainha. Aí o povo de Israel ficava, por que a nossa nação não tem rei? Por que o nosso povo tem juiz, não tem rei, não tem rainha? E eles começaram a indagar e perguntar e pedir, e em algumas ocasiões até ordenar para Deus, dizendo que queria ser um rei. Então Israel ele começa a querer não ser mais um povo teocrático, mas começa a querer ser um povo com monarcas, com monarquia. Como assim, irmão Daniel? O povo de Israel não queria mais ser comandado por Deus. O povo de Israel não queria mais ser orientado por Deus. E por esse motivo, eles queriam se tornar uma monarquia. Eles queriam que um homem os liderasse. Ele queria que um homem mandasse nele. Então aí nós temos o início da era monarca de Israel, onde tem o início do Reino Unido. O famoso Reino Unido, que foi composto por Saul, foi composto por Davi e Salomão. Mas presbítero Daniel, o porquê que era conhecido de Reino Unido? Porque nós bem sabemos que depois de Salomão, o reino se dividiu. O reino ficou o reino do sul, como Judá, com capital Jerusalém, e o reino do norte, com Israel, com sua capital Samaria. Então o reino já não era mais unido. Mas no tempo de Saul, Davi e Salomão, por isso que chamava de Reino Unido. Mas após passar o Reino Unido, o povo de Israel começa a ter vários reis que eram verdadeiros homens ímpios.
Começou a ter diversos reis que blasfemavam contra Deus, que afastavam o povo da presença de Deus. Teve diversos reis que instaurou cultos a ídolos dentro de Israel, dentro de Judá, dentro da casa do Senhor. Então nós observamos que existiam diversos reis, mas o reino a qual nós lemos aqui no início, nos falava a respeito do rei Josias. O rei Josias foi um rei diferente. Mas antes de começar a falar um pouco de Josias, eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco do seu avô. Boa parte de nós conhecemos o avô de Josias. Como diz lá na terra da missionária Aldiene, pensa no cabra ruim. Foi o rei Manassés. O rei Manassés, diferente do seu pai Ezequias, o rei Manassés foi um rei que trouxe desgraça para o povo de Israel. O rei Manassés foi o pior rei de Israel. Ele reinou durante 55 anos, e a única coisa que ele acrescentou a Israel foi o julgamento do Senhor. A única coisa que ele acrescentou a Judá foi a ira do Senhor. Que nós observarmos tudo de ruim que Manassés fez, dá para fazer um livro, irmãos. A palavra do Senhor fala que Manassés matou do seu povo. A palavra do Senhor diz que Manassés matou profetas do Senhor. A palavra diz também que Manassés sacrificou um dos seus filhos no monte para o deus Moloque. A palavra diz que Manassés, ele instaurou um culto, ele instaurou uma estátua para ser adorada de Baal dentro da casa do Senhor. Através de Manassés, o povo de Israel começou a cultuar estrelas. Através de Manassés, o povo começou a cultuar outros deuses em bosques. Mas, meus amados irmãos, como nós bem sabemos também, Manassés ele foi cativo para a Síria. Ali ele se arrependeu, ali ele entregou a sua vida para Jesus, para Deus, e como nós sabemos que Deus é um Deus benevolente, é um Deus misericordioso, ele aceitou o perdão, ele perdoou Manassés. Manassés agora volta para a nação todo mudado, transformado e renovado, e ele tenta mudar o povo novamente, mas aí já era tarde demais. O povo já estava perdido, o povo já estava num nível em que nem mesmo o rei conseguiria arrumar o povo. Aí Manassés morre. Vem o seu filho Amon. Pensa, outra praga, irmãos. Amon reinou só 2 anos, mas foi o suficiente para piorar ainda mais a situação de Israel. Mas para a glória de Deus, logo após Amon, veio o seu filho, o rei Josias. A palavra do Senhor diz que Josias começa a reinar com 8 anos, como co-regente. Porque não apenas no contexto de Israel, mas todo contexto monárquico, a criança não reina, mas ela começa a reinar depois que ela fica maior de idade, mas ela começa a reinar como co-regente, ele já era rei. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para nós aqui esta noite, na qual o Espírito Santo colocou no meu coração, com o tema, mudado para promover mudanças. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui esta noite é a respeito de Josias, um jovem mudado. Diferente de seus pais, quando nós observamos aqui no versículo 2, do capítulo de número 22 do 2º livro dos Reis, a palavra do Senhor diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero enfatizar só a parte A. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Quando nós vamos no 2º livro das Crônicas, no capítulo de número 34, no versículo de número 3, o escritor ele complementa dizendo: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, começou a buscar o rei de Davi, o Deus de Davi. Oh glória! Então nós observamos aqui, que Josias, quando ele tinha 16 anos, Josias ele já buscava o Senhor. Quando Josias tinha 16 anos, ele já tinha o seu coração voltado para o Senhor.
Então nós observamos aqui que Josias era, apesar de jovem, apesar de todo o poder monárquico que ele tinha, ele era uma pessoa que tinha o seu coração voltado para Deus. Ele era uma pessoa que tinha o seu coração voltado para obedecer os preceitos do Senhor. E quando nós observamos essa palavra aqui no verso de número 2, reto, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando nós vamos para o hebraico, pastor, vamos para o hebraico. Quando nós vamos para o hebraico, a expressão do hebraico que traduz essa palavra reto é hayasha. Vamos lá, irmãos? Escolinha do professor Raimundo, vamos lá. Hayasha. 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 Hayasha era a expressão do hebraico, que na tradução livre para o português ela significa conforme a lei, reto, justo, perfeito, direito, plano. Isso era o que o escritor estava se referindo a Josias. Josias era uma pessoa que ele andava conforme a lei. Josias era uma pessoa que era plana, não tinha quebra-mola, não tinha buraco, era plana, não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Josias era uma pessoa, como diz aqui, hayasha. E meus amados irmãos, mas o que isso quer dizer, presbítero Daniel? Que muitas vezes nós observamos ao longo da história Deus separando algumas pessoas para a reforma, mas de momento nenhum nós vemos Deus separando pessoas para mudança, reforma, renovação, que tem a sua vida bagunçada. Em momento nenhum nós observamos a palavra de Deus, Deus levantando pessoas para mudar uma nação, mudar um povo, pessoa que tinha vida na bagaceira, vida bagunçada. E aqui que nós observamos, Josias era um jovem diferenciado, Josias era um jovem mudado. Mas irmão Daniel, tem muita gente que diz que Deus usou uma jumenta, não é verdade? Tem até uma música, eu estava ouvindo um dia desse, uma música que falava assim, que Deus usou uma jumenta, então queria que ele me usasse. É uma comparação, velho. Em vez de comparar com Paulo, com Pedro, vai se comparar com a jumenta. Então, mas irmão Daniel, também tem Ciro. Ciro era um rei ímpio. Ciro era um rei que estragava as nações por onde ele passava. E Deus usou ele. É verdade, irmãos. Mas nós devemos entender uma coisa. Essas são situações ímpares que envolvem a soberania de Deus. São situações bem específicas. Mas quando Deus vai separar pessoas para a sua obra, quando Deus vai separar pessoas para renovar o seu povo, para mudar o seu povo, Ele vai usar pessoas que têm comprometimento. Se você conhece alguém, irmão, que é do tipo que ele não gosta de Bíblia, não gosta de ir ao culto, vai forçado, prefere passar horas e horas no TikTok, no Instagram, vendo besteira, conversando besteira, falando besteira, entenda uma coisa, Deus não vai começar uma renovação através desse tipo de pessoa, Deus não vai começar uma mudança através desse tipo de pessoa. Ele começa a mudança com quem está aos pés dele. Ele começa a renovação, quem começa a mudança é de quem passa madrugadas chorando com ele. Ele começa as mudanças, com quem tem intimidade com a palavra dele. Ele começa as mudanças, com quem tem intimidade com o Papai do céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para o segundo ponto, nós vamos ver aqui um jovem mudado que promove mudanças. Um rei diferente que promove a diferença. Vivemos em um mundo em que existe diversas pessoas que se auto-intitulam homens de Deus, mulheres de Deus, mas não têm coragem. São pessoas, como diz a Ana Maria, frouxas, que escolhem se moldar ao sistema deste mundo, ao invés de se adequar à palavra de Deus. Ou outras pessoas que tentam moldar a palavra de Deus com a sua vontade, com o seu sistema. Mas meus amados irmãos, pessoas que assim como os reis que antecederam Josias, claro, tirando Ezequias,
Foram reis que queriam liderar o povo sem a vontade de Deus. Eram reis que queriam liderar o povo de Deus sem ser amigo de Deus. Era um povo que queria liderar o povo de Deus sem conhecer as leis de Deus. Então tem muita gente hoje em dia, pregadores, cantores, professores, profetas, apóstolos por aí, que se dizem ser homens de Deus, mas não conhecem o Deus que eles professam. E muitas vezes, isso acaba se tornando normal dentro de certas igrejas. Culto a ídolos se torna normal. A ausência da presença de Deus se torna normal. A ausência da palavra de Deus se torna algo normal. Então, meus amados irmãos, o povo de Israel, ele estava nessa situação. O povo não sabia o que era a lei do Senhor. O povo não sabia o que eram os rolos da lei do Senhor. O povo não sabia o que era a Páscoa. O povo não sabia as festas que tinham que fazer para Deus. O povo estava no automático, só na bagaceira, seguindo o que o seu rei ensinava. Mas nós observamos aqui que aos 16 anos, Josias ele começa uma mudança dentro do templo. Josias começa uma mudança dentro do povo. E meus amados irmãos, quando nós vamos para o segundo livro dos reis, capítulo de número 23, e no versículo de número 4, diz assim: E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para Bosque, e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Era crente, irmão, isso aí. Era o povo de Deus. Tinha instaurado dentro do templo imagens de Baal. Tinha dentro do templo altares para cultuar os exércitos do céu. Presbítero Daniel, o que são esses exércitos dos céus? As estrelas. Muitas pessoas naquele tempo cultuavam as estrelas. Muitas pessoas naquele tempo tinham cultos a ídolos dentro da casa de Deus. Mas o rei chegou mudando tudo, irmão. O rei tirou tudo. E é incrível que muitas vezes nós pensamos que, mas esse povo de Israel era terrível. Oh, povo, se fosse eu ali. Muitas vezes, irmãos, a igreja de hoje tem um Espírito Santo dentro de si. A igreja tem um Espírito Santo habitando, e muitas vezes faz coisas piores do que o povo de Israel. Irmão Daniel, mas eu nunca cultuei estrela. Eu nem sei como é que faz isso. Eu não sei, hoje eu acredito que não tem mais isso, mas no meu tempo, quando eu era jovem, não entendi essa risada aqui atrás, não. Mas no tempo que eu era jovem, tinha um povo que eles colocavam assim, que eles chegavam nos congressos, nas festas de mocidade, de igreja, chegavam nos congressos lá, como é seu nome? Meu nome é Florisvalda. E o seu? O meu nome é Zé Couve. Que bênção. Você é de qual igreja? Não, eu sou lá de Coelho. E você? Não, eu sou de Buriti. Que bênção. Responde uma coisa. Qual é o teu signo? Só para ver um negócio aqui. Signo? Mas acho que hoje em dia tem essas coisas mais não. Crente que misturava as coisas, pastor. Eu sou cristão, mas eu também sou capricorniano. Eu sou cristão, mas eu sou de peixe, eu sou de escorpião. Misericórdia, irmão. Não, mas eu não cultuo as estrelas. Isso é cultuar as estrelas, irmãos. Muitas vezes nós pensamos assim, não, mas é diferente. O horóscopo é isso, irmão. O horóscopo é cultuar as estrelas. Mas eu tenho certeza, Deus seja louvado, que não existe esse tipo de coisa aqui, nem perto daqui, né, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aos 20 anos, Josias ele começa uma grande reforma no povo. Limpou a idolatria, destituiu sacerdotes que os reis de antes haviam colocado para levantar adoração aos ídolos. Mas como assim, irmão Daniel? Naquele período em que Josias estava começando a sua reforma, haviam dezenas e diversos sacerdotes que antes o rei Manassés e o rei Amon tinham contratado, tinham pagado para oferecer sacrifícios, para oferecer adorações a Baal. Então existiam, meus amados irmãos, diversos profetas e sacerdotes vendidos em Israel. Vendidos. Isso é muito preocupante. Porque nós pensamos que muitas vezes isso
é apenas para sacerdotes e profetas. Não, mas eu conheço uns pastores aí que estão tudo vendido. Irmão, mas lá na minha cidade, eu gosto de falar de lá porque lá eu tenho propriedade, né? A minha cidade, irmão, tempo de eleição, o irmão mudava completamente se o vereador desse um saco de cimento para ele. E se desse um saco de cimento milheiro, pronto, o irmão podia até se desviar se o vereador pedisse. Então, muitas vezes, as pessoas têm se vendido, assim como os sacerdotes estavam vendidos para Manassés, para cultuar a Baal, muitas pessoas hoje têm se vendido. Muitas pessoas têm se vendido à idolatria, muitas pessoas têm se vendido à tecnologia, muitas pessoas têm se vendido à facilidade, muitas pessoas têm se moldado a este mundo. Nós sabemos que o tema deste ano é que nós devemos renovar a nossa mente e não nos moldar com os parâmetros e não nos moldar com este mundo. E é complicado, irmãos, porque a palavra do Senhor adverte, a palavra do Senhor exorta de que nós devemos nos afastar do mundo. Porque a partir do momento que nós nos aproximamos do mundo, nós nos afastamos de Deus. A partir do momento que nós nos aproximamos de idolatria, irmão Daniel, eu não idolatro nada. Lá em casa não tem nada assim, eu não idolatro nada. E o seu celular, varão? E o seu celular, varoa? Que muitas vezes, não falando que tem isso aqui, mas muitas vezes o ser humano hoje em dia, nesse dia a dia corrido, a facilidade do smartphone tem melhorado muito a nossa vida. Só que muitas pessoas têm se tornado zumbis, muitas pessoas têm se tornado reféns dessa tecnologia. Então, eu conheço até uma pessoa, uma jovem que trabalha comigo, que o celular dela está aqui. Acendeu a luz, ela já corre para ver o que está acontecendo. Ah não, não é nada não, é só uma notificação aqui do iFood. Pensei que era uma mensagem. Ah não, é só uma notificação aqui da Amazon. Pensei que era alguém me mandando mensagem, pensei que era meu crush, pensei que era meu marido. E muitas vezes aquilo começa a se tornar um vício. Pessoas não dormem, pessoas não comem por causa do celular. E isso é uma idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso Deus se torna uma idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se torna uma idolatria. Mas esses foram, quando nós observamos a história de Josias, nós observamos um rei que não foi comprado. Nós observamos um rei que ele não tinha influência da sua família. O seu avô foi o pior rei. O seu pai foi no mesmo rumo. Mas Josias foi diferente. Josias não se vendeu. Josias não traiu a presença do Senhor. Josias não manchou os altares do Senhor. Josias, ele foi não apenas um jovem, mas um rei diferente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em diversos períodos da história da igreja, nós observamos que Deus levanta homens retos, homens e mulheres raiacha, para fazer a diferença, para começar uma renovação, para começar uma mudança. Quando nós voltamos um pouco no tempo, lá para o ano de 1170, nós vemos a história dos albigenses e dos vaitenses. Era um grupo de pessoas que lutavam para trazer à tona a verdade da palavra de Deus. Em um momento em que a igreja estava começando a se perder com doutrinas de Satanás, em que a igreja estava começando a se perder, indo para um rumo diferente do que Cristo tinha ensinado, Deus levanta estes homens, essas mulheres, para pregar a palavra de Deus com verdade. Homens que estão aqui para defender a verdade da igreja, não apenas de uma igreja, mas da igreja. Quando nós vamos para Timóteo, segundo livro do Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, nós observamos o que Paulo ele escreve a Timóteo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo ele escreve a Timóteo falando que a igreja é do Deus vivo,
que a igreja é coluna e baluarte, que a igreja, ela representa a verdade. E estes homens, eles foram levantados para defender essa verdade. Mas o líder religioso da época mandou-os matar. Mas ali, meus amados irmãos, nós vemos o início de uma reforma. Nós vemos ali o início de uma mudança. Que Deus usou pessoas, homens, mulheres, raiacha, mudados, retos, para fazer uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos também para o ano de 1329, nós conhecemos um teólogo chamado como John Wycliffe. Teólogo, irmão, era doutor em teologia. Tanta gente que fala, não estuda teologia não, irmão, que não sei, ó, vai morrer, viu? Vai morrer, vai ficar só a letra mata, mas o Espírito vivifica. John Wycliffe era um teólogo, mas através de John Wycliffe, ele trouxe a tradução do inglês, do inglês, tirou do latim e trouxe para o inglês. John Wycliffe foi usado pelo Senhor para trazer a tradução da palavra para aqueles que não podiam. John Wycliffe foi usado pelo Senhor para trazer a palavra àquelas pessoas que não podiam falar latim, que não podiam estar no meio do clero da igreja. John Wycliffe foi usado pelo Senhor para trazer a palavra para aqueles que não podiam ler a palavra. A igreja começou uma perseguição a John Wycliffe, mas ele morreu antes de ser condenado. Mas a história nos conta que após ele ser condenado, bem depois de morto, irmão, bem depois de morto, a igreja foi lá, os líderes daquela época, exumaram os seus ossos, queimaram e jogaram a cinza no rio, que é para ninguém saber o que tinha acontecido com Wycliffe. Para você ver o ódio que Satanás tinha daqueles que Deus levantava para fazer a mudança. Para você ver o ódio que a igreja naquele tempo, que aqueles líderes religiosos, hereges tinham, daqueles que Deus levantava para falar a verdade. Quando nós avançamos um pouquinho no tempo, temos ali John Hus, acho que é assim que fala esse nome, no ano de 1359, em 6 de julho de 1415, esse homem ele foi morto na fogueira. Os bispos da igreja na época, tiraram as roupas sacerdotais de Hus, degradaram-no, colocaram em sua cabeça uma coroa, uma coroa de papel, com vários demônios desenhados, e escrito, um líder de hereges. Quando Hus viu aquilo, ele disse, meu Senhor Jesus Cristo, por minha causa, usava uma coroa de espinhos, então por que eu não deveria, por sua causa, novamente usar essa coroa de luz? Realmente farei isto, e de bom grado. E quando o bispo chega, coloca aquela coroa em John Hus, ele fala assim, agora a sua alma está entregue a Satanás. John Hus, com um sorriso e a sua cabeça levantada para o céu, ele fala, confio a ti, ó Senhor Jesus Cristo, o meu espírito que redimistes. Quando eles empilharam as lenhas até o pescoço de Hus, eles começaram a dizer que ele era um traidor, que ele é um traidor da igreja, que ele era um herege, e ele fala, nunca preguei nenhuma doutrina maligna, e o que ensinei com meus lábios agora selo com meu sangue. E ali ele olha para aquele carrasco que estava do lado colocando as lenhas sobre ele, e ele fala, você hoje está queimando um ganso, mas dentro de um século ressurgirá um cisne que você não poderá assar e nem ferver. Mas irmão Daniel, eu não entendi. Quando Hus fala isso, alguns teólogos traduzem como uma profecia. Hus na sua linguagem, quando é traduzida, significa, o sobrenome de John Hus significa ganso. Então quando ele olha para aquele carrasco, ele fala, hoje você está queimando um ganso, mas dentro de 100 anos surgirá um cisne. Mas presbítero Daniel, o que é esse cisne? Ele estava se referindo a Martinho Lutero, porque ele tinha um cisne no seu braço. Agora você queima um ganso que sou eu, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, Martinho Lutero, para fazer uma mudança, para fazer uma renovação. Deus abençoe, varão. Então, meus amados irmãos, a gente observa que ao longo do tempo, Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, Hayasha,
Deus tem levantado homens retos para renovar, para mudar. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: eu estou abandonado, meu pastor não liga para mim, meu líder nunca mais me mandou mensagem, então acho que Deus não está me olhando. Deus está olhando sim, irmãos. Deus está contemplando. E meus amados irmãos, estamos chegando próximo ao fim. Quem sabe essa seja a última geração do avivamento. Quem sabe essa seja uma última geração para uma grande mudança, para uma grande renovação. Mas cabe a nós falarmos como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Estes eram homens que eram cheios de Deus. Não importa a idade, não importa a cor. Se Deus quer fazer um avivamento através da sua vida, Ele vai fazer. Se Deus quer fazer uma mudança através da sua vida, Ele vai fazer. Levanta sua mão e dá um glória, irmãos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus usa quem Ele quer. Deus usa como Ele quer. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Josias era um jovem mudado. Vimos também que Josias era um jovem mudado, que começou a promover uma mudança. Mas quando nós chegamos aqui no terceiro ponto, nós vamos aprender algo importante. A maior mudança, ela vem através da palavra de Deus. Quando Josias começa pela fé, ele começa pela graça, ele começa pelo amor a Deus. Ele inicia uma grande mudança, uma grande reforma que já começa a trazer grandes resultados. Quando nós observamos o que Josias faz, dos seus 16 anos até os 20 anos, nenhum outro rei havia feito em Israel, nenhum outro rei havia feito em Judá. Mas chega um limite, irmãos. Quando nós começamos pela nossa voz, pelo nosso tom, pela nossa inteligência, nossa sabedoria, nós vamos mudando, vamos reformando, mas existe ali um limite. Existe ali, meus amados irmãos, um lugar que nós não conseguimos mais ultrapassar, um lugar onde só uma espada de 2 gumes consegue atravessar. A palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus fala lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós não conseguimos mais chegar, quando a nossa palavra, o nosso entendimento, a nossa sabedoria para, a palavra de Deus entra. Então não adianta nós eu quero mudar fulano, eu vou lá dar uma palestra coach para ele. Mas eu quero mudar ciclana, eu vou ali ensinar uns gatilhos para ela que ela vai ficar, vou instalar uns drive nela lá, que ela vai ficar show. Mas se não tiver a palavra de Deus, não tem uma mudança verdadeira. Nós observamos que Josias ele começa a reformar Judá. Josias começa a reformar o templo. E ali ele manda o sumo sacerdote Ilquias ir até o templo. O sacerdote Ilquias vai lá, comandando a reforma. Aí do nada lá, na casa do Senhor, ele encontra o livro do Senhor. Como é que pode, né? A palavra de Deus, o livro do Senhor estava perdido na casa do Senhor. Olha o estado de degradação que estava Israel. O povo estava no automático, irmãos. O que a carne mandava, ele estava fazendo. Como diz o nosso pastor Carlos, o povo estava na bagaceira. Sem palavra, sem a palavra de Deus, sem as leis do Senhor. Mas o sacerdote Ilquias encontra o livro. E aí Ilquias vai lá, pega o livro, entrega para o copeiro, e ele vai até o regente, ele vai até o rei, e ali ele começa a ler as palavras daquele livro na frente do rei. E a Bíblia nos conta que o rei rasga suas vestes, que o rei começa a adorar. Meus amados irmãos, o rei aos 8 anos começa a reinar Israel.
Aos 16 anos, ele está buscando ao Senhor. Aos 20 anos, ele começa uma reforma. Mas aos 26 anos, ele encontra a palavra de Deus. Aos 26 anos, ele não vai mudar o povo. Quem vai mudar é a palavra de Deus. Porque se chega um homem aqui, pode ser o homem mais sábio do mundo. Pode ser os coaches mais famosos da internet. Chegar aqui vai trazer uma palavra abençoada, vai te transformar, irmãos. Só que vai ser uma transformação rasa, vai ser uma transformação superficial. Eu tinha um pastor lá no Maranhão que ele falava que existe aquela palavra que é como uma chuva forte, que te bagunça, te transforma, te muda, mas no outro dia está sequinho de novo. Aquela chuva forte que não adentra o solo, mas tem aquela chuva calminha, aquele sereno ou garoa, como diz aqui em São Paulo, que começa, a gente nem pensa que o chão está molhado, a gente pensa que no outro dia só aquela chuvinha, amanhã vai estar seco, mas dentro do solo está molhado, diferente da chuva forte. E muitas vezes, aquele coach, aquele pregador eloquente, muitas vezes ele traz uma palavra que te aviva momentaneamente, ele te traz uma palavra que te muda superficialmente, mas a palavra do Senhor, ela transforma o nosso interior. A palavra do Senhor vai onde voz de homem nenhum alcança. A palavra do Senhor vai onde sabedoria de homem nenhum chega. A palavra do Senhor muda verdadeiramente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josias, ele chama todo o povo. Foi onde nós lemos aqui no início. 23:2 do segundo livro dos reis. Josias, ele chama todo o povo para a casa de Deus. E todos ali começam a ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor diz que a palavra dele é como fogo, quando ele falou através do profeta Jeremias. Agora eu estou falando da palavra de Deus, não estou falando de uma pregação, de uma ministração, de uma mensagem, eu estou falando da própria palavra de Deus. Observem como a mesma, ela é falada para certos homens, não que ela possa ser apresentada de uma forma, não possa ser apresentada de uma forma eloquente, de uma forma bonita, porque existem muitos pregadores, homens de Deus, que falam bonito, que pregam bonito, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar a forma, não a forma que ela é servida, mas o que é servido. O que tem trazido mudança para o nosso meio tem sido realmente a palavra de Deus. Porque homem muda, pregador muda, coach muda, mas é só a palavra de Deus que muda verdadeiramente. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós observamos que essa palavra, ela causa verdadeiras mudanças. Mas irmão Daniel, o que essa palavra tem diferente da palavra de um homem? Primeiramente, é uma palavra que tem força. Quando nós vemos no Salmo de número 29, versículo de número 11, nós aprendemos que nada é mais forte que a palavra de Deus. Nós aprendemos que só a palavra de Deus que nos dá força. O que mais, irmão Daniel? A palavra de Deus, ela é durável. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 24 e 25. A palavra de Deus não perde validade. O Senhor, porque toda a carne como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, foi pregada. É a palavra que permanece para sempre. O que mais, irmão Daniel? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 35. A palavra de Deus, ela é resistente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória a Deus!
Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 11. A palavra do Senhor também é útil para destruir. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Oh, aleluia! A palavra do Senhor destrói pecado. Salmo de número 119, versículo de número 11. Salmo de 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor também é útil para construir, para edificar. Atos capítulo de número 20, versículo de número 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele quem é poderoso para vos edificar e dar herança para todos os santificados, a Ele que é poderoso para vos edificar. A palavra de Deus, ela constrói vida. A palavra de Deus edifica a nossa alma. A palavra de Deus acrescenta a nossa fé. Aleluia! É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos muda. À medida que nós refletimos a respeito da vida de Josias, a respeito do seu reinado, somos lembrados do poder da transformação que pode ocorrer quando o nosso coração está direcionado a Deus. Josias nos ensina que não importa as circunstâncias ou as influências. Veja bem, Josias estava numa casa de idólatras. Josias cresceu numa casa onde o seu avô era um idólatra, o seu pai pior, mas ainda assim ele não deixou ser mudado. Ele ainda assim não deixou ser moldado pela aquele ambiente. Quando observamos que Josias, ele nos ensina a ser homens e mulheres de retidão, homens e mulheres raiacha, buscando constantemente viver em conformidade com o que o nosso Deus nos ensina, buscando constantemente adorar ao Senhor. É jovem, adora ao Senhor. É idoso, adore ao Senhor. Está na melhor idade, adore ao Senhor. Está na estatura de varão perfeito, eu vou adorar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, de nós observarmos que é necessário ter um coração direcionado a Deus, é crucial reconhecer que a principal mudança vem através da palavra de Deus. Ela não apenas nos confronta com os nossos pecados, mas ela também nos leva a um arrependimento, mas ela também nos edifica, fortalece e capacita. Quando nós observamos que a nossa vida precisa de uma mudança, quando nós vemos que a nossa vida precisa tomar um rumo diferente, que nós precisamos ser renovados, não vamos atrás de coach, não vamos atrás de palavras que afofem o nosso ego, mas nós vamos atrás apenas da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? E o próprio salmista responde, observando-o conforme a sua palavra. Nós devemos observar o nosso caminho, como diz a palavra de Deus. Nós devemos observar onde nós temos andado, caminhado, o que nós temos feito, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, que possamos seguir o exemplo do rei Josias, buscando fervorosamente a Deus e promovendo mudanças em nossos corações e nos corações dos que nos rodeiam, e fundamentando a nossa mudança na palavra de Deus. Que possamos ser agentes de renovação e mudança, permitindo que o poder de Deus opere através de nossas vidas, para que Ele opere na vida de outras pessoas, que nós possamos ser mudados para promover mudanças. Glória a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço a rica oportunidade.